Antes do texto que nós lemos, tem alguns detalhes interessantes. Diz que era o final do dia. Era o final do dia e Jesus dá ordem aos discípulos: vamos atravessar e vamos para o outro lado. Muitas vezes estamos no final de um dia, no final de um ciclo, no final de um ano, e a gente está dizendo: não, o que tinha para acontecer já aconteceu, o que eu tinha para fazer eu já fiz, já é o final do dia, já não tenho mais o que fazer, o ano já está acabando, não tem mais o que fazer. Mas a palavra diz que era o final do dia, e Jesus ainda dá uma ordem, e Jesus ainda dá uma instrução, dá uma direção. Jesus está dizendo: o dia está acabando, mas ainda tem coisas a serem feitas. O dia está acabando, mas o dia vai acabar e nós vamos encerrar esse ciclo e vamos começar um outro ciclo. Porque quando fala de atravessar, está falando de fechar um ciclo e começar um outro ciclo, de terminar um processo, uma fase da vida, e chegar do outro lado, começar outra fase da vida. O dia só acaba, o ano só acaba quando encerramos um ciclo e quando começamos outro. O dia estava acabando, mas eles ainda precisavam concluir aquela fase e começar outra. Eles tinham que estar do outro lado. Precisamos aprender a concluir, a encerrar e começar outras fases. Precisamos entender que todo vento, que toda tempestade, que todo gigante, que todo grande conflito, ele sempre aparece no final de um processo, ele sempre aparece no final de um ciclo e no começo de um outro ciclo. É como no jogo de videogame, é o grande chefão. O grande chefão sempre está no final da fase, ele nunca está no meio, ele nunca está no começo. Você começa a caminhar, começa a jogar, começa a correr, começa a vencer, e você vai encontrar o grande desafio, você vai encontrar a tempestade, a crise, o gigante, o chefão, sempre no final. E se você vencer, passa de fase. É exatamente isso que está acontecendo com os discípulos. Eles estão mudando de fase. As pessoas muitas vezes dizem: pastor, eu não aguento mais minha vida, eu quero mudar de vida. Mas para mudar de vida precisa vencer a crise. Para mudar de vida, mudar de fase, tem que derrubar o gigante. Não tem outro jeito. Porque se você recuar, você não passa de fase. Se você não estiver preparado e não vencer a tempestade, a crise, o gigante, você morre e tem que começar tudo de novo. Os discípulos estão no final de um dia, estão no final de um ciclo, e eles precisam vencer essa grande tempestade. Eu não sei se você está passando por uma grande tempestade, eu não sei se um grande gigante se levantou, eu não sei qual é a sua crise, mas a sua vida só vai mudar quando você vencer isso. Os discípulos precisam vencer isso para mudar de vida, para mudarem de nível. E nós vemos o texto e diz: e levantou-se grande temporal de vento. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a Israel, ou se você pelas redes sociais ou YouTube, você viu as imagens, porque a gente chama, né, de mar, mas ali é um rio, é um rio pequeno. Ali, enquanto Jesus está treinando os discípulos 3 anos e meio, quantas tempestades tiveram? Duas tempestades. Ali não é um lugar que acontece tempestades, é um riozinho pequeno, não é um mar. Foi um erro de tradução. Quando você lê na Bíblia ali, o mar da Galileia, o mar aqui, aquela região ali, não é um mar, é um riozinho, é um rio pequeno, não é um rio grande. Você olha de um lado e você vê a margem do outro, você em poucos minutos você atravessa de barco. É um riozinho pequeno, não é um lugar que constantemente acontece tempestades. Não, é um lugar de paz, é um riozinho, é um lugar de pescaria. Não é um lugar para acontecer tempestade, não é um lugar para acontecer crise. É um riozinho pequeno, mas vai acontecer uma grande tempestade ali. E por que isso? Não é um lugar de tempestade, mas por que está acontecendo uma tempestade? Não é um mar, é um riozinho. É como se fosse um copo d'água. Sabe aquela expressão que diz
Tem gente que faz uma tempestade num copo d'água. É isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo aqui. É um riozinho pequeno, em poucos minutos você atravessa de uma margem a outra. Não é um lugar de tempestade, mas por que está acontecendo uma tempestade? Quem está fazendo essa tempestade? É o que muitas vezes nós podemos dizer, estamos fazendo uma tempestade num copo de água. É algo tão pequeno, mas é uma tempestade. Pode ser um copo de água, mas é uma tempestade. E os discípulos vão ter que aprender a resolver isso. Não se muda de fase sem aprender a gerenciar conflitos. Sem vencer tempestades, crises gigantes, não se passa de fase. Por mais que você possa estar olhando, o seu futuro está perto, está do outro lado, está a alguns minutos, mas eu não consigo chegar. Eu só consigo chegar no meu futuro, que eu sei qual é, que eu já ouvi as profecias, que Deus prometeu, que Deus direcionou, se eu vencer a tempestade. E ainda que seja uma tempestade num copo de água, eu só alcanço, eu só chego, eu só mudo de fase se eu vencer a tempestade do copo de água. Os discípulos, eles estão remando, Jesus está dormindo. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que havia ali 12 homens, e a grande maioria deles tinha experiência em barco, tinha experiência em pesca, passavam a noite e a madrugada pescando. Quantas tempestades eles passaram a noite? Quantas tempestades eles tiveram que vencer? Eles tinham experiência naquele riozinho, eles conheciam aquele rio, homens experientes, mas algo diferente está acontecendo. E levantou, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não se te dá de que perecemos? Interessante que os discípulos estão acordados e com medo, e não é à toa, o barco estava sendo tomado por águas, estava enchendo de água o barco, e o barco ia afundar. Mas ao mesmo tempo que os discípulos estavam com medo de morrer, Jesus estava dormindo. Sabe o que nós temos? Sabe o que nós temos que fazer para vencer a tempestade? Nós temos que primeiro nos apegarmos à palavra de Jesus. Jesus diz: atravesse para o outro lado. Jesus não ia dar uma ordem que fosse impossível. Jesus não ia dar uma ordem que nós não pudéssemos fazer. Deus não ia nos mandar a um lugar que nós não pudéssemos chegar. Então, se Jesus falou, ainda que seja o final do dia, ainda que vocês estejam cansados do dia, ainda que nós trabalhamos muito, é final do dia, mas vão para o outro lado. Se Jesus deu uma instrução, se Ele deu uma direção, creia na palavra de Jesus. Se você quer ter uma âncora que te segure, uma âncora que te mantém firme, não que te afunde, uma âncora que vai te fazer vencer a tempestade, primeiro, se apegue à palavra de Jesus. Se Jesus falou que é para eu ir para lá, então eu vou para lá. Não deixe a palavra de Deus. Se Deus falou que vai fazer, que vai acontecer, se Deus prometeu, se Deus pediu, se Deus direcionou, no meio da crise, no meio da tempestade, quando o gigante se levantar, quando a crise se abater, se apegue à palavra de Deus. É ela que vai te manter firme e que vai fazer você chegar do outro lado. Só que muitas vezes, no meio da tempestade, no meio da crise, quando o gigante se levanta, nós damos mais ouvidos ao que o gigante fala do que ao que Deus falou. Damos mais ouvido aos problemas do que a palavra de Deus, do que a direção de Deus. Você tem dado ouvido à tempestade, ao gigante, ou tem dado ouvido à palavra de Deus? Porque isso vai fazer toda a diferença. Ainda hoje de manhã, nós falamos que Saul e todo o seu exército, durante 40 dias, de manhã e no final do dia, ouviam as afrontas do gigante. Davi ouviu uma vez a afronta do gigante, e ouviu 3 vezes qual era a recompensa de vencer o gigante: casar com a princesa, ouro, isento dos impostos. Eles ouviram 40 dias, de manhã e à tarde. Se você ouvir o gigante, você se torna um fugitivo, você volta atrás. Davi ouviu uma vez,
ouviu uma vez o gigante falar e afrontar, e ele ouviu uma vez os soldados conversarem sobre a recompensa, e ele pergunta de novo. Sabe por que Davi enfrentou o gigante? Porque ele só ouviu uma vez o gigante, e ele ouviu 3 vezes sobre a recompensa. Você sabe qual é a recompensa de chegar do outro lado? Você sabe qual é a recompensa de vencer uma tempestade, uma crise, um gigante? É um casamento abençoado, uma família com paz e prosperidade. São promessas que se cumprem. Por isso, pare de dar ouvido às notícias ruins e se apegue à palavra de Deus no meio da crise. Outra coisa, eu gostaria de destacar: quando os discípulos estão com medo, eles acordam Jesus. Nada, não foi o vento, não foi a tempestade, não foi o barco cheio de água que acordou Jesus. O que acordou Jesus foi a falta de fé dos discípulos. Jesus estava dormindo, estava em paz. Nada roubou o sono e a paz de Jesus. Nada. O que acordou e despertou Jesus foi a incredulidade. Foi a incredulidade. Será que nós estamos dormindo e descansando? Será que confiamos no Senhor no meio da crise? Será que estamos com medo? Ou será que estamos com fé e confiando no Senhor? Nós temos que escolher: ouvir a tempestade ou ouvir Jesus. Nós temos que escolher ficar à noite perturbado, permitir que os problemas, que os conflitos roubem o nosso sono, ou dormir em paz, confiamos em Deus. Se apegue à palavra de Deus, durma em paz, Deus vai dar vitória. Ah, pastor, mas eu não creio. Os discípulos não acreditaram, os discípulos não tiveram fé. A tempestade foi vencida porque os discípulos tiveram fé. Tem pastor que diz assim: não, você precisa ter fé para vencer as tempestades. Os discípulos não tiveram fé e venceram a tempestade. Eu não estou aqui diminuindo a fé é importante, temos que crescer na fé e na graça, temos que crescer em sabedoria e em graça, mas aqui a fé não foi determinante para vencer. Vamos continuar o texto. Jesus, ele é despertado pelos discípulos, os discípulos começam a reclamar. Você quer vencer a tempestade? Se apegue à palavra de Deus. Confie em Deus, descanse, durma em paz, confie em Deus. E terceiro, pare de reclamar. Pare de murmurar. Pare de falar que o problema é a serpente. Pare de falar que o problema é a sua esposa, o seu esposo, o seu filho. Pare de reclamar e falar e colocar a culpa no seu patrão, no seu pastor. Pare de murmurar. Os discípulos, eles acordam Jesus e ao invés de pedirem, eles murmuram. Quantas vezes a nossa oração é murmuração? A gente vem para a igreja e chora: Deus, você não está vendo o que está acontecendo? Deus, você não vai fazer nada. Deus, você não é justo. Deus, você não está vendo o que estão falando de mim? Você não está vendo a crise? Eu estou passando dificuldade, eu vou morrer, Jesus. A gente fala, a gente murmura, a gente reclama, a gente é mimimi, a gente coloca a culpa nesse, coloca a culpa naquele. Os discípulos acordam Jesus para reclamar de Jesus. Hoje tem mais gente reclamando de Deus do que pedindo para Deus. Por que não recebeis? Porque pedes mal. Porque ao invés de pedir, está reclamando. A gente reclama demais. Os discípulos reclamam demais. Você não me ama, Jesus. Você não se preocupa comigo, Jesus. Você não está vendo que eu estou morrendo, Jesus. Os discípulos acordam Jesus para reclamar. Você quer vencer a tempestade? Você quer aprender a resolver conflitos na sua vida? Aonde os problemas estão? Aqui. Os problemas estão aqui. Para eu vencer, a palavra de Deus precisa estar aqui.
Eu preciso confiar em Deus. Ter a palavra, confiar em Deus e parar de reclamar. Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Nós reclamamos dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios erros, de decisões erradas, casamos errado, criamos os filhos errados, trabalhamos errado, adoramos a Deus ao invés de adorar, reclamamos. Do que se queixa o homem? Do que nós nos queixamos? Do que nós reclamamos? Dos nossos próprios erros, da nossa própria falta de fé, da nossa própria falta de confiança em Deus, das palavras malignas que liberamos. Você quer vencer? O problema está aqui, ó. O problema não está em tua casa, em teu trabalho. O problema não está nos outros.